Capítulo 3. São estes os tempos dos sinais? Desde que Jesus Cristo alertou os seus seguidores de que os deixaria para voltar à casa de seu Pai no céu, prometendo voltar para recebê-los para si mesmo, João 14, versos 1 a 3, os cristãos têm perguntado milhares de vezes: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda? Mateus 24, verso 3. O fato de Jesus não censurar os discípulos por fazerem as duas perguntas indica que ele aprova nossa expectativa e vigilância pelos sinais de sua volta. Daniel, o grande profeta hebreu, fez perguntas semelhantes sobre os acontecimentos do final dos tempos no capítulo 12 de seu livro. Um estudo da literatura profética do primeiro século à atualidade mostra que os cristãos que acreditam na Bíblia sempre estiveram interessados no quando e nos sinais. É fato constatado que alguns comentaristas têm levantado teorias estranhas e chegado a conclusões que se provaram errôneas com o passar do tempo. Alguns imprudentes chegaram a estabelecer datas. Em outros casos, como aconteceu com os milenaristas em 1844, indivíduos têm causado grande transtorno à igreja. Entretanto, muitos foram mestres humildes da palavra, que buscaram discernir os eventos indicativos de sinais em sua época, com a vã esperança de que sua geração testemunhasse o retorno de Cristo. Isso não parece tão ruim. Embora algumas pessoas tenham ficado frustradas e desinteressadas de estudar profecia por Cristo não ter vindo em seus dias, outras foram levadas a reexaminar as Escrituras e tornaram-se mais conscientes de que Cristo poderia vir em sua geração. Isto, por outro lado, deixou-as mais conscientes de um viver santo em meio ao mundanismo de sua época, mais evangelistas e mais inclinadas à obra missionária. Sinceramente, penso que esta é a razão por que o próprio Deus, por meio de seu Filho Jesus, seus discípulos e outros que foram inspirados a escrever as Escrituras, legaram-nos 318 promessas do retorno de Cristo, o que torna a Bíblia em quase 30% do seu conteúdo essencialmente profética. A história mostra que toda vez que a igreja vive na expectativa do iminente retorno de Cristo, seus membros tendem a viver para a igreja e evangelizar ativamente os descrentes. A fase áurea da igreja e do evangelismo pessoal foram dias de ensino de que Cristo poderia vir brevemente. Tal ensino envolveu, geralmente, um exame criterioso dos sinais da sua vinda, que os crentes pensavam que transcorreria em seus dias. As chamas do reavivamento que surgem e se apagam ao longo da história da igreja têm sido muitas vezes associadas aos ensinos acerca da segunda vinda de Cristo, incluindo os sinais dos tempos. Uma palavra de advertência sobre os sinais. A Bíblia ensina que a vossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Filipenses 4, verso 5. Um estudo sobre sinais do fim dos tempos ou da segunda vinda de Cristo deve ser considerado sempre com certa restrição. Os fixadores de datas devem ser descartados ou, melhor ainda, rechaçados como falsos mestres. Tal anúncio é enganoso, pois trata-se de uma tentativa de estabelecer datas para o retorno de Cristo, ignorando a própria advertência do Senhor Jesus. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, verso 7. Bastam estes dois versículos para advertir-nos de que qualquer pessoa que sugerir uma data para a segunda vinda de Cristo incorre em erro. Entretanto, o Senhor disse na parábola da figueira que podemos conhecer a ocasião aproximada da sua vinda. Como disse Jesus, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 33. Uma intuição popular é que a vinda de Cristo, que será repentina, quando muitos não estarão prontos para recebê-lo, ocorrerá
quando aqueles que conhecem sua Bíblia têm boa razão para crer que ele poderia vir em sua geração. Temos realmente algumas fortes razões para supor que nossa geração tem mais motivos para crer que ele pode vir em nossa época, mais provavelmente que qualquer outra geração anterior. Entretanto, apesar de haver hoje vários sinais do fim, recusamos-nos a fixar limites sobre o período. Enfatizamos, porém, que alguns desses sinais não existiam meia geração passada. Inicialmente, porém, desejamos afirmar categoricamente que nos recusamos a predizer que Cristo virá nos dias atuais, pois ele pode retardar sua vinda para daqui a 50 ou mais. Não obstante, cremos que a evidência aponta para o contrário. Citaremos palavras de cientistas e outros que não veem possibilidade para a continuação da existência neste mundo. Com a avalanche de problemas que já existem, algumas vozes expressivas têm declarado suas dúvidas de que o nosso conturbado planeta tem um futuro estimado de mais 25 a 50 anos. Consideramos expressivo o fato de estudiosos de profecia bíblica terem chegado ao mesmo ponto de vista quase simultaneamente com seus equivalentes do mundo secular. Comparando as conclusões destes dois grupos dessemelhantes, somos levados a imaginar que este tempo dos sinais indicam de modo surpreendente que o fim dos tempos está sobre nós. O tempo do retorno de Cristo para estabelecer seu reino parece estar perto. A razão é óbvia. Ele é o único capaz de desemaranhar o estado de confusão ao qual este mundo foi lançado pelo homem. Algo importante está para acontecer. Por mais de 1900 anos, Deus tem evitado intencionalmente intervir nas atividades dos homens da forma como ele fazia nos dias do Antigo Testamento. Evidentemente, houve muitos milagres nesta fase da história, mas eles, em sua maioria, foram restritos aos crentes e, mesmo assim, suas intervenções nem sempre têm levado os céticos a reconhecer sua existência. Durante estes anos, ele tem limitado as expressões de sua existência fundamentalmente à criação, às escrituras, à vida e ensinos de seu filho e ao poder da cruz, à medida que vidas humanas aproximaram-se dele com fé. Enquanto ouvimos muito sobre as deficiências da igreja atualmente, milhares há no corpo de Cristo que estão realizando a boa obra de levar sua mensagem aos habitantes deste mundo. Isto ocorre porque há um número incrível de pessoas convertendo-se a Deus hoje, em todos os quadrantes da terra. A igreja é considerada o candelabro ou a luz do mundo para esta época, e alguns na igreja têm feito um trabalho extraordinário para cumprir seu destino. Isto deve mudar à medida que entrarmos no tempo do fim. Tão logo a igreja seja arrebatada, veja o capítulo 9, Deus começará novamente a intervir visivelmente nas atividades humanas. A Rússia e seus aliados descerão para destruir a nação de Israel, porém serão eles mesmos destruídos sobrenaturalmente por Deus. Ezequiel 38 a 39, veja o capítulo 8. Ninguém sabe com certeza se isto ocorrerá antes ou depois do arrebatamento. Pode acontecer de uma ou de outra forma. Duas coisas são evidentes. O ataque russo e o arrebatamento serão as ocorrências número 1 e 2 dos tempos finais. Elas serão seguidas do surgimento do anticristo, veja o capítulo 21, do dia da ira de Deus, veja os capítulos 12 a 14, das duas testemunhas, veja o capítulo 22, dos 144 mil evangelistas judeus, veja o capítulo 24, e de muitos outros atos da intervenção divina durante a tribulação. Haverá muitos sinais de que o ateísmo não será difundido durante aquele período. Assombrosamente, ele será suplantado pela rebelião aberta e ruidosa contra Deus. A tribulação será seguida da intervenção majestosa de Deus no glorioso retorno de Cristo à terra. Veja o capítulo 15, para estabelecer seu reino milenar. Veja o capítulo 16, seguindo-se o céu ou a eternidade. Veja o capítulo 19. O tempo do fim, como chamou Daniel, ou os últimos dias, como os apóstolos expressaram, é aquele curto período de 7 a 10 ou mais anos de enorme mudança para este mundo, quando Deus Todo-Poderoso trará esta era ao fim mediante sua intervenção sobrenatural. O povo de Deus precisa estudar os textos proféticos de modo a poder estar preparado e também ajudar outros a se prepararem para a sua vinda. A boa notícia é que este mundo não terminará em caos, como predizem os secularistas.
A Bíblia diz que Cristo virá para resolver os problemas do mundo, inaugurando o maior período da sua história, o seu reino milenar. Embora não saibamos com certeza se isto ocorrerá em nossa época, temos mais razão para crer nisto que qualquer geração na história pregressa da Igreja. Existem hoje mais sinais da vinda de Cristo do que em qualquer outra fase da história. Jesus censurou as pessoas de seu tempo por falharem em reconhecer os sinais dos tempos, que anunciaram sua primeira vinda, Mateus 16, verso 3, chamando-as de geração má e adúltera. Eles deveriam ter discernido os tempos. 2 séculos antes de Daniel e outros profetas hebreus tinham predito sua vinda. Simeão e Ana, mencionados em Lucas 2, encontraram em seus estudos dessas profecias causa suficiente para induzi-los a ir ao templo, onde encontraram o Cristo infante. Quanto mais razão temos hoje para reconhecer os sinais da sua segunda vinda. Estamos rodeados de tantos sinais evidentes que uma pessoa seria cega se não os visse, embora alguns teimem em não reconhecê-los, mesmo quando sua atenção é despertada para eles. De fato, meu livro O Começo do Fim, cuja primeira edição saiu em 1972, sendo reeditada em 1991, alertou para esta realidade. Muitas mudanças nos 27 anos desde a primeira publicação deste livro trouxeram somente a confirmação de que estamos, realmente, vivendo os momentos dos sinais dos tempos. Nunca na história tantos sinais legítimos evidenciaram o retorno de Cristo. Dizemos sinais legítimos, pois há uma diferença entre os sinais verdadeiros baseados na Bíblia e aqueles que são insinuados ou imaginados. Em 1996, um pregador popular de televisão escreveu um livro de muito sucesso, instigado pelo assassinato cruel do estadista de Israel, Yitzhak Rabin. O livro, baseado em alguma importância imaginária da assinatura de Rabin no Acordo de Paz, 2 anos antes, considerou sua morte prematura um sinal do fim. A verdade é que a morte de Rabin ou de outro líder mundial significa somente a anarquia predita na Bíblia para o fim da era. Nenhuma passagem bíblica importante associa qualquer líder específico para qualquer tratado de paz, até o anticristo ser revelado e assinar um acordo de paz de 7 anos com Israel. Daniel 9, 27, veja o capítulo 12. Isso teria sido um sinal do fim, mas não o assassinato de Yeltsin, Arafat, Clinton ou qualquer outro líder mundial do momento, por mais proeminente que seja. Sinais são como relógios de ponto. Há mais de 30 anos, uma revista nacional de ciência estampou na capa um relógio com ponteiros marcando 5 minutos para as 12 horas. Uma forma que o editor encontrou para dramatizar que a civilização estava aproximando-se rapidamente da meia-noite da sua autodestruição. As edições subsequentes daquela revista mostravam o ponteiro movendo-se cada vez mais para perto da meia-noite. Alguns dos escritores da mesma opinião chegaram a popularizar a expressão "o fim da história". Asseveraram que a destruição da Terra dar-se-ia por meio da poluição, superpopulação, aniquilação nuclear ou alguma outra catástrofe acima do poder de solução dos líderes e governos do mundo. Gostaríamos de usar essa mesma ilustração para destacar os sinais que têm proliferado desde a primeira manifestação no cenário mundial há mais de 80 anos. Os ponteiros de nosso relógio começam a marcar a partir das 11 horas para realçar quão próximo podemos estar do fim dos tempos. Cada vez que você olhar para este símbolo, procure a informação sobre o outro sinal que mostra que o mundo está se aproximando do fim, quando Cristo virá. 2 sinais preditos pelo profeta Daniel para o tempo do fim seriam óbvios: o incremento das viagens e o progresso da ciência, isto é, conhecimento. Desde 1914, quando a velocidade média dos carros era de cerca de 24 a 32 km por hora, até hoje, quando foguetes atingem uma velocidade de cerca de 38.000 km por hora, o homem tem alcançado um saber notável. Por que estes 2 sinais são mencionados juntos? Porque estão interrelacionados. A velocidade ou rapidez nas viagens é uma decorrência do avanço científico de nossa época. Mais do que em qualquer tempo antes, os homens estão correndo de cá para lá. Daniel 12, verso 4. Exatamente como a Bíblia previu que ocorreria no tempo do fim.